A graça e a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo em 2 Crônicas. Nós vamos ler dos versículos 13 ao 16. Diz assim a palavra de Deus. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração. Nesse texto, você vai observar que Deus nos faz promessas. Promessas essas que estão intimamente ligadas às nossas atuais necessidades, que fala de promessas que falam de perdão de pecados e também de sarar a terra. É bem verdade que são promessas feitas em resposta a uma oração que Salomão fez lá no capítulo 6, você depois pode conferir isso, por ocasião da inauguração do templo. E ele fez uma espécie de previsão de coisas que poderiam acontecer e ele clamou ao Senhor em relação a esses acontecimentos e Deus responde com essas promessas. Mas são promessas que têm tudo a ver com a nossa realidade atual, que tem tudo a ver conosco nesse momento. Mas se nós olharmos bem aí para o versículo 14, nós vamos ver que essas promessas são condicionais. Notemos que há um se que mostra que há uma responsabilidade humana para o cumprimento das promessas divinas. Responsabilidades que são coletivas, mas que também é individual. E antes de tratar dessas promessas, nós podemos considerar a seguinte pergunta: será que nós temos atendido a essa condição? Ou melhor, a essas condições? Porque o versículo 14 nos mostra pelo menos 4 princípios que nós precisamos entrar para que Deus nos atenda nessa nossa necessidade, nessa nossa petição a Ele. E antes de tratar sobre isso, eu queria pensar com você sobre isso. Será que nós temos mesmo atendido a essas condições? Porque eu estive pensando, ultimamente que eu falo nos últimos anos, a igreja tem crescido muito no Brasil. E eu estou falando da igreja brasileira. Tem havido um crescimento numérico, tem havido um aumento, inclusive de políticos evangélicos no parlamento, mas é estranho porque proporcionalmente a esse crescimento da igreja no país e ao número de políticos, também a gente vê que tem crescido muito a quantidade de denúncias de corrupção no meio político, tem crescido na sociedade a promiscuidade, a violência, o pecado, vamos dizer, no geral, tem havido criação de leis contrárias à Constituição celeste, que é a palavra de Deus. Então, se nós observarmos bem o caráter de Deus, o caráter da sua palavra, e nós sabemos que Deus não muda, nós vamos ver que nós, igreja, não temos influenciado. Pelo contrário, nós temos sido influenciados pelo mundo, pelo pecado, pela pecaminosidade, né, do mundo. E isso nos mostra que nós estamos caminhando fora do padrão de Deus. Eu estive lembrando, nos anos 90, eu não sei se você já era cristão nessa época, mas foi um período em que Deus fez muito na sua igreja. E nós pregamos e ouvimos muito que o Brasil era celeiro de missões. Mas por volta do início dos anos 2000, parece que houve um esquecimento, um desviar-se do propósito. O que aconteceu com a igreja? Eu quase me arrisco a dizer que a igreja
em termos de prática da palavra, em termos de vida, de santidade, em termos de seguir o padrão, o propósito de Deus, ela está dormindo. Lembra da parábola das 10 virgens? A Bíblia diz que as 10 virgens estavam aguardando o noivo, mas tardando o noivo, todas elas foram tomadas de sono e dormiram. Tanto as prudentes quanto as nécias, todas dormiram. E pensando sobre isso, isso mostra que até mesmo aquelas 5 prudentes que tinham azeite estavam dormindo. Mas a Bíblia diz que à meia-noite eis um grito, eis o noivo. E todas acordaram e correram para se preparar para receber o noivo. Mas as que tinham o azeite foram as únicas que entraram, porque as lâmpadas das demais apagavam-se e elas tiveram que sair para buscar azeite. E é interessante notar que o azeite é símbolo do Espírito Santo. E eu creio que o despertar da igreja está intimamente ligado ao estar cheio do Espírito, porque as condições que estão propostas no versículo 14 de 2 Crônicas 7, que nós acabamos de ler, são condições que nós só podemos atendê-las mediante a ação direta do Espírito Santo nas nossas vidas. E antes de irmos a essas condições, eu queria só lembrar que dentro desse texto que nós lemos, nós vamos ver 3 coisas, 3 partes distintas que esse texto nos apresenta. Primeiro, quem nós somos. Segundo, o que nós temos que fazer. E em terceiro lugar, o que Deus promete, mediante a resposta desses 4 princípios. E quais são esses princípios? Vamos olhar aí no versículo 14. O primeiro deles é: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Temos que ser humildes e não simplesmente estarmos humildes. Porque muitas vezes nós temos a prática de nos humilharmos momentaneamente na presença de Deus, com a intenção de buscar algo que nós desejamos, que nós precisamos. E nós sim nos humilhamos na presença de Deus. Mas a proposta, o princípio bíblico fala de nós sermos humildes. Nós precisamos ser pessoas humildes. E ser humilde fala de nós andarmos na prática da humildade, de nós reconhecermos que tudo que somos, que tudo que temos, vem de Deus. O Salmo 51 diz que Deus não resiste a um coração quebrantado e contrito, mas só se quebranta quem tem um coração humilde. E nós precisamos nos humilharmos, até porque tanto 1 Pedro 5,5 quanto Tiago 4,7 diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. E se Deus resiste ao soberbo, certamente Ele resiste também à oração do soberbo. E nós precisamos aprender de Jesus. Lembra que Jesus falou para nós irmos até Ele e aprender dele, que é manso e humilde de coração? Interessante notar que 2 coisas Deus se propõe a nos ensinar: a humildade, e a outra coisa é exatamente o segundo princípio, que é orar. Jesus também se dispôs a nos ensinar a orar, porque orar é um outro princípio que nós precisamos para que Deus ouça dos céus, perdoe e sare a nossa terra. Mas esse orar não fala simplesmente de momentos de oração ou de chegarmos diante de Deus com uma lista de pedidos e pedir e depois virar as costas. O orar que Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso fala de relacionamento. Não de momentos de oração, mas de uma vida de oração. E ele começa apontando para um nível de relacionamento íntimo com Deus, a ponto de chamá-lo de Pai. Pai Nosso. Isso fala de relacionamento, isso fala de comunhão, isso fala de andar com Deus, isso fala de orar sem cessar. E orar sem cessar não é que nós vamos largar tudo e ficar só orando. Não é nesse sentido, mas a consciência de que o Senhor habita em nós. E como Ele habita dentro de nós,
Em todo o tempo, nós andamos na presença dele e todas as coisas nós podemos comunicar com ele, perguntar para ele se é o propósito dele, se é a vontade dele, ouvir dele. Oração é comunicação e comunicação é uma via de mão dupla. Eu vou, mas também eu recebo. Eu falo e sou ouvida, mas também eu ouço aquilo que me é dito. E isso é oração, isso é princípio de andarmos em oração. E um exemplo disso é o próprio Daniel. Daniel, a Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia. Isso fez de Daniel uma pessoa íntima de Deus, a ponto de Deus falar com ele um sonho que Nabucodonosor teve lá na sua cama e não contou para ninguém. Deus contou para Daniel e deu até a interpretação. Ao ponto de um anjo vir ter com Daniel e dizer para Daniel: você é um homem muito amado. Muito amado por quê? Porque se relacionava com Deus, se relacionava intimamente com Deus. O terceiro princípio que Deus coloca no versículo 14 é que nós precisamos buscar ao Senhor. E esse buscar ao Senhor fala de buscá-lo com intensidade, com desejo de realmente encontrá-lo, buscá-lo de coração, sem estar com o coração dividido. Assim como diz lá em Jeremias 29, 13 e 14, que buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Então Deus promete se deixar achar por nós quando nós buscá-lo de todo o coração. Nós devemos buscá-lo, mas não com o coração dividido. Não podemos ter o coração dividido entre Deus e o mundo, entre Deus e as riquezas, entre Deus e as coisas, entre Deus e o pecado. Não, o nosso coração tem que ser inteiro para Ele. E assim Ele promete se deixar achar e fazer mudar a nossa sorte. E o quarto princípio que nós vemos nesse texto é que nós precisamos nos converter dos maus caminhos, é o que diz aqui a palavra. Mas que maus caminhos temos seguido? Ou melhor, que caminhos temos seguido que aos olhos de Deus parecem maus? E se nós olharmos no versículo 36 do capítulo 6, nós vamos ver que Salomão diz, olha, ele reconhece que não há homem que não peque. E mesmo olhando no Novo Testamento, nós vamos ver que a palavra nos mostra que todos nós pecamos, que todos nós somos passivos de entrarmos por maus caminhos, por caminhos que desagradam a Deus. Precisamos orar, precisamos fazer a oração do Salmo 139. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Precisamos nos converter, mudar de atitude, mudar de postura, lançar fora aquilo que tem que ser lançado fora, abrir mão do que não é o propósito de Deus para as nossas vidas, esvaziar-nos daquilo que está nos enchendo e que não está deixando espaço para Deus nas nossas vidas. Porque se nós olharmos para o contexto, nós vamos ver que existem algumas coisas que Salomão coloca na sua oração e que realmente é padrão, ou melhor, são coisas que podem levar ao juízo. E eu queria falar de 3 coisas que podem suscitar, que podem fazer sobrevir juízo de Deus sobre o seu povo. A primeira delas é o declínio moral. E se nós olharmos para a realidade da igreja brasileira, tem havido um declínio moral. Uma outra coisa é a indiferença espiritual. O que é a indiferença espiritual? É quando nós já não nos preocupamos com a espiritualidade. É quando nós estamos tão ligados, tão presos a rituais, a práticas naturais, que nós não percebemos o clamor do Espírito em nós. É nós estarmos ligados à religiosidade estéril, sem vida, que não nos deixa perceber o despertar do Espírito para que nós andemos em santidade de vida. Uma outra coisa que pode gerar juízo de Deus sobre o seu povo, porque aqui ele está falando para o povo dele. Aquela primeiro item que eu disse que o texto fala, quem nós somos povo de Deus. Nós somos o povo de Deus, essa palavra é para o seu povo. É a parceria com o mundo. Infelizmente, a parceria com o mundo tem influenciado o povo de Deus na atualidade. E nós precisamos lançar mão disso, porque
A Bíblia diz que quem quer ser amigo de Deus constitui-se inimigo de Deus. Ou, desculpa, quem quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. E nós não podemos estarmos em parceria com o mundo, porque isso faz com que nós viremos as costas a Deus. E isso atrai juízo de Deus sobre nós. Talvez você esteja pensando, não, mas quem tem que converter dos maus caminhos, quem tem que se arrepender é o ímpio. Eu já fiz isso, eu já entreguei minha vida para Jesus. Sim, mas a todos os dias nós estamos passivos de cometermos erro. Todos os dias nós podemos pecar contra Deus. E esse texto ele está falando para o povo de Deus. Olha só, no versículo 14 ele fala, se o meu povo, nós somos povo de Deus. E no versículo 16, diz assim, porque escolhi e santifiquei esta casa, falando do templo, mas hoje nós somos a casa de Deus, nós somos o templo do Espírito Santo. Então quem nós somos? Nós somos o povo de Deus, nós somos a casa de Deus. Esta palavra está sendo dita a nós, a mim e a você, que se considera povo de Deus, filho de Deus. E se nós respondermos a esse clamor, se nós respondermos a esses princípios, então vem o terceiro item do texto que nós lemos, as promessas de Deus. E Deus aqui promete 3 coisas. Primeiro, ele promete ouvir dos céus. Ele fala, então eu ouvirei dos céus. Nós queremos, quando nós oramos, nós queremos ser ouvidos. Então entremos nos propósitos, entremos nos princípios. E a segunda coisa que ele promete é perdoar os nossos pecados. Perdoarei os seus pecados. E a terceira e última coisa que ele promete, sararei a sua terra. Ele sarará a nossa terra. E a cura de Deus, o agir de Deus em nosso favor, ele virá quando nós atendermos a essas condições. Temos pedido a Ele, temos orado por renovo espiritual, temos orado por um grande avivamento. E eu creio que esse avivamento, esse renovo espiritual, ele é o despertar daquela virgem que está adormecida por causa do tardar do noivo. Mas o noivo está às portas, está chegando. Eis o grito, eis o clamor, o noivo está chegando, o noivo está à porta e nós precisamos despertar. Mas esse despertamento, ele só virá se nós satisfizermos essas 4 condições. Cumpramos os princípios e Deus cumprirá os propósitos. Faça isso, volte-se para o Senhor, volte-se, leia novamente esse versículo 14 e se renda diante do Senhor. Vamos nos arrepender como igreja, vamos nos arrepender individualmente, vamos clamar e vamos aguardar a grande cura de Deus. Tempos de refrigério, conforme é prometido lá em Atos, no capítulo 3, nos versículos 19 ao 20, Pedro pregando ao povo, ele diz, arrependei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados e venham tempos de refrigério. Que nós alcancemos esses tempos de refrigério a partir do momento em que nós nos rendemos ao Senhor, ao senhorio de Deus e atentamos para as suas promessas e para os seus princípios. Amém. Que Deus o abençoe.